Vamos ler a Bíblia, Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1 eu vou ler. Se vocês acharam, eu vou ler Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda." E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Nós lemos até aqui. No mundo da vida espiritual, porque esse mundo acontece dentro do coração, é muito diferente do mundo da carne. Se eu falar de uma forma simples, quando a gente comete um pecado, a gente sente uma... Quando a gente está preso no corpo, então o corpo ele está preso na corrente ou na corda, mas o coração ele pode sair dessa prisão, pode se encontrar com a família, pode ver coisas divertidas também. Entre as parábolas de Jesus Cristo existe a parábola do filho pródigo. Então, a parte mais importante do filho pródigo é que ele colocou duas coisas bem opostas, né? A luz e a escuridão. O filho pródigo, quando ele estava no chiqueiro, vivendo junto com os porcos, vivendo como um porco, estava frio, com fome, solitário, sem esperança. Dentro desse chiqueiro, ele não tinha nada para poder ter esperança. Mas o que a Bíblia diz? Ele falou que disse consigo que na casa do meu pai tem tantos trabalhadores com pão com fartura e eu aqui morro de fome. Então, o corpo dele estava no chiqueiro, mas o coração dele tinha voltado para a casa do pai. Quando ele foi para a casa do pai, ele ficou surpreso. O pai estava lá, tinha muita comida, tinha muitos trabalhadores. Ele comeu assim até encher a barriga e falaram: "Come mais." "Ai, não aguento mais, não dá mais para comer." Então era difícil o corpo ir até o pai, mas o coração na hora podia ir até o pai. Por isso, Deus fez o coração e o corpo serem coisas distintas. Então, todos os dias o filho pródigo ia para a casa do pai. Lá tinha paz, tinha amor, tinha graça, tinha bênção. Mas onde o corpo dele estava era num chiqueiro sujo, frio. Então, continuamente, o coração dele indo para a casa do pai, o corpo dele acabou acompanhando. Quando ele queria ir para a casa do pai, o coração dele podia ir, mas o corpo dele tinha muita desculpa. E o filho pensou: "Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores." Ele foi com esse coração. Sim, eu vou, mesmo vivendo como trabalhador do pai, se eu comer 3 refeições, eu vou poder viver bem, né? Ah, tudo bem, não tem problema. Pensando assim, o pai pode me expulsar, não tem problema, eu vou viver como um dos trabalhadores.
ele se encontrou com o pai. Sabe o que é muito divertido da Bíblia? Quando o segundo filho se encontrou com o pai estava esperando ele, o abraçou, beijou, chorou. E ele falou: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E depois ele falou que trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele tinha que falar isso, mas ele não conseguiu. Por quê? O pai, é lógico que ele podia me abandonar, eu cometi pecado, eu sou desobediente, eu sou contra o pai. E o pai vendo isso, eu acho que vai ser muito cruel contra o pai. O pai vai ficar muito chateado comigo. Então ele parou de falar aí. O que a Bíblia nos ensina? Nós vivemos numa escuridão, no sofrimento, na angústia. Essa vida, a Bíblia fala sobre como se libertar desse tipo de vida. Alguns dias atrás, na nossa igreja, veio uma senhora fazer comunhão comigo. Ela estava assim, ela estava com uma doença e ela veio receber oração. E quando eu escutei o testemunho dela, viveu de uma forma muito difícil. Com 22 anos, ela estava com tanta fome que ela acabou se casando para poder comer. Ela não sabia o que era casamento, não sabia o que era ser dona de casa. Ela estava vivendo uma vida muito difícil. E na vizinhança tinha um casal de velhinhos que frequentam a nossa igreja. E escutando esse casal de velhinhos, ela recebeu o perdão do pecado e ela recebeu a salvação. Nossa, ela parecia um anjo. Recebeu o perdão do pecado, ficou feliz, ficou alegre. Quando eu escutei a felicidade que ela teve depois da salvação, é a mesma vida. É a mesma vida. Hoje eu li Atos 3, 1 ao 10, é sobre Pedro curando um coxo de nascença. Eu já preguei tantas vezes sobre essa palavra. Os irmãos da igreja pensam, né? Ah, esse pastor não tem outra pregação para falar, né? Só tem essa. De tanto que eu já preguei. Mas sabe o que é incrível? Os 12 discípulos de Jesus Cristo, quando Jesus estava vivo, todos eles tinham um pensamento diferente do de Jesus. Mas depois que Jesus Cristo morreu, ele ressuscitou no terceiro dia e as pessoas sabendo disso, Deus tinha preparado o Espírito Santo para eles, para os discípulos. Muitos pensamentos da nossa vida, eles recebem a condução do Espírito. Tem uma pessoa que eu conheço que todo dia tem uma briga de casal. Sempre o marido fala que viu a esposa com outro homem e a mulher, coitada, realmente ela é muito coitada. Uma vez eu estava procurando uma oportunidade para me encontrar com ele. Eu falei, tem dois espíritos que conduzem o nosso coração. E em João 13, 2 está escrito que tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes a vender a Jesus Cristo. Em Efésios 2, 1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele os fez viver, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Tem o espírito que é a pessoa que é conduzida pelo espírito mal, que só recebe coisas negativas, pensamentos maus. Mesmo vindo para a igreja, prestando culto, as pessoas que são conduzidas pelo Espírito de Deus, eu recebi o perdão do pecado nessa igreja,
Realmente, o que o pastor Park está falando realmente é uma palavra espiritual. Escutando essa pregação, me deu muita paz e me deu muita felicidade. Mas, pelo contrário, as pessoas que são conduzidas pelo espírito mal, tudo que ela enxerga de uma forma negativa. Por isso, estão sentados prestando culto no mesmo lugar, na mesma cadeira, até entre os 12 discípulos de Jesus. Judas Iscariotes, ele foi conduzido pelo espírito mal, por isso ele estava pensando, como eu vou vender a Jesus Cristo, eu vou ganhar dinheiro, ai que legal, eu vou ganhar. Outros discípulos, os Judas Iscariotes estavam num mundo completamente diferente que os outros discípulos nem podiam imaginar. Uma coisa que eu agradeço, vocês podem ter escutado tanto que dói os seus ouvidos, mas em 1962 eu recebi a salvação. Naquele tempo a minha vida era muito difícil. Eu fiz a prova para entrar no exército, né? Então é só você entrar na fila que qualquer um consegue passar, mas eu não consegui passar, eu não conseguia nem imaginar isso. Eu passei em todos os exames médicos, mas o único exame que eu não passei foi o do odontológico, né? Se fosse o ancião dono da clínica naquele tempo eu ia ter passado, né? Mas eu não consegui passar porque o meu dente da frente estava quebrado. O dentista, ele assinou uma coisa no meu cartão e essa assinatura era diferente da assinatura das outras pessoas. Quando eu pedi pro colega da frente, falei, deixa eu ver a sua assinatura. Aí ele mostrou e era diferente. Aí eu vi, meu dente da frente estava quebrado. E eu pedi pro doutor, né? Doutor, por favor, me ajuda. Aí ele falou, por que você já quer entrar na base? Você só espera um pouco que depois você automaticamente tem que entrar. Eu tenho um motivo. Você pode arrumar o seu dente da frente? Se você colocar o seu dente da frente, você arrumar, eu vou passar você. Desculpa, mas eu não tenho dinheiro para ir pro dentista. Não, então não posso. Mesmo que eu me peça demissão, eu não tenho como fazer isso. Eu vou fingir que eu não vi teu dente? Então, quando eu não consegui passar naquele teste vocacional militar, nossa, tudo começou a se conectar na minha vida. Todas as coisas que eu fiz, 1, 2, 3, 4, tudo foi um fracasso. Então, dentro do meu coração, uma coisa que eu me lembrei, se eu seguir o meu pensamento, eu vou fracassar. Eu vou fracassar. Com certeza eu vou fracassar. Desde aquele tempo, eu fiquei com medo de seguir o meu pensamento. Isso foi em maio de 1962. E em outubro de 1962, realmente pela graça de Deus, eu recebi o perdão do pecado. Eu pude acreditar. É a mesma Bíblia. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Com certeza, se a gente vê ali, a gente é pecador. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É verdade, todos são pecadores. Mas, quando a gente vê o versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus. Jesus, por meio da redenção, do perdão dos pecados que veio por meio de Jesus Cristo, pela graça de Deus, gratuitamente, sem ter feito nada, nós nos tornamos justos. Pessoal, a Bíblia diz que nós nos tornamos justos
o motivo de nós sermos antigamente sujos pecadores e nos tornarmos limpos, justos, é porque Jesus Cristo é quem lavou os nossos pecados. Por isso nos tornamos justos. Nós cometemos pecados, nós nos arrependermos, nós cumprirmos o mandamento. Isso, dessa maneira, nós jamais podemos ser justificados. Se cumprir os mandamentos, fazer boas obras, se arrepender, se eu pudesse me tornar justo através disso, Deus não teria enviado Jesus Cristo. O motivo de Deus ter enviado Jesus Cristo é somente um: nos salvar do pecado. O salário do pecado é a morte. Então quem é que vai morrer na cruz pelos meus pecados? Ninguém. Ninguém pode. Por quê? Porque ele também é pecador. Como é que ele vai morrer pelo pecado de outra pessoa? Porque se ele morrer, ele vai para o inferno. Deus mandou Jesus Cristo, que nunca cometeu nenhum pecado, para lavar nossos pecados tão brancos quanto a neve. Por isso, pessoal, embora seja a mesma pessoa, para receber a graça de Deus, para que direção o coração tem que fluir? Eu cometi muito pecado, eu fiz maldade, eu sou sujo, eu sou mau, eu sou imundo, eu sou uma pessoa muito adequada para ir para o inferno, mas todo o castigo do pecado, Jesus Cristo já pagou na cruz por mim. O meu pecado e o sangue de Jesus Cristo, quando eles se conectam, se encontram, acontece a perfeita e exata salvação. Hoje em dia, muitas igrejas estão erradas. Por quê? Nós cometemos pecado e nós não podemos fazer nada com esse pecado. Por isso que Deus mandou Jesus Cristo. E essas pessoas falam que Jesus morreu na cruz, mas elas têm que fazer boas obras, elas têm que se arrepender, elas têm que se confessar, elas têm que fazer alguma coisa. Romanos 3, 24 é uma palavra muito interessante. 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, porque Jesus Cristo, ele perdoou o nosso pecado, então por sua graça, sem a gente fazer nada, de graça. Em Romanos 4, está escrito o quê? Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, o sangue de Jesus Cristo, de graça, quando você conecta o seu pecado com o sangue de Cristo, então você recebe a perfeita salvação. Hoje em dia, muitas igrejas dizem que a gente tem que confessar, se arrepender, tem que chorar, tem que fazer orações, tem que arrancar a raiz das montanhas, chorando, lamentando o pecado. Gratuitamente por sua graça. Por favor, repitam comigo. Gratuitamente por sua graça. Nós não fizemos nada. Somente pelo sangue de Cristo, ele foi perfeitamente derramado para lavar os nossos pecados. Se nós tivéssemos que fazer mais alguma coisa, isso quer dizer que o sangue de Cristo não é o suficiente. Mas as pessoas dizem, mas você comete pecado de novo. Então eu dei risada. E perguntaram para mim, por que você está rindo? Se Jesus Cristo veio para lavar os meus pecados, ele também tem que lavar o pecado do futuro, não é verdade? Uma pessoa que veio limpar e se sujar de novo, quando ele vai embora, ele tem que limpar antes de ir embora de novo, não é? Se o filho do dono sujar, então tem que vir aquele que limpa, independente de quem suja, aquele que limpa tem que limpar perfeitamente. O sangue de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ele lavou o pecado do passado, do presente e do pecado que vai ser cometido daqui a 2000 anos também. Não existe nada que nós tenhamos que fazer. Por isso,
nós recebermos o perdão do pecado, não é porque eu faço mal que eu não recebo o perdão do pecado, mas é porque eu faço muito bem que eu não recebo o perdão do pecado. Porque para essa pessoa já não é mais graça. Se você pagar um salário, isso já não é mais de graça. Isso é um salário. Está escrito em Romanos 4, versículo 4. Ora, o que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, se eu trabalhei, então quer dizer que meu pecado foi lavado por um salário. Então, isso é falso. O que pode lavar o meu pecado é somente o sangue de Jesus. Amém? Entenderam? Então cantem junto comigo. Quem poderá me salvar? Jesus que verteu o seu sangue. Somente o sangue de Cristo. Pelo sangue que Jesus derramou na cruz. O pecado de todos vocês. O pecado de mais pessoas do que estão aqui, os pecados dos nossos ancestrais, o pecado do nosso país, desse mundo, o pecado do mundo inteiro, foi lavado perfeitamente pelo sangue de Jesus. Mas eu tenho que fazer mais alguma coisa, é porque Jesus não conseguiu lavar perfeitamente meu pecado, porque eu tenho que adicionar mais alguma coisa, então isso jamais pode se tornar uma salvação perfeita, entenderam? Então, a gente vai para o inferno não porque a gente faz mal, mas é porque a gente faz muito bem. Aqui está escrito que gratuitamente por sua graça. Essa palavra é bem interessante. Então, todos vocês devem ter cometido pecado, não é? Não existe ninguém que não tenha cometido pecado, não é? Então, vocês não podem escrever todos os pecados que vocês escreveram nas suas costas. Vocês têm que esconder. Vocês querem esconder o seu pecado, querem manter em segredo. Mas sabe o que é importante? Não é o arrependimento em si que perdoa o pecado. Então, para lavar o pecado, tem um processo. Mas o único que pode lavar o pecado não tem nada a ver com o nosso esforço. É somente o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz e ele falou, está consumado. Naquele momento é que nosso pecado foi perdoado. Crer nisso é crer em Jesus Cristo. Porque o significado do nome de Jesus é o quê? É o Salvador dos pecados. Dizer que Jesus veio quer dizer que Jesus Cristo veio para me salvar dos meus pecados. Por isso, quando Jesus Cristo, por último, foi crucificado, antes de morrer, ele disse, está consumado. Isso quer dizer o quê? Que Jesus Cristo veio nessa terra para lavar todos, acabar com todos os meus pecados. Amém? Quando ele diz está consumado, quer dizer que já acabou. Todos os pecados que você cometeu já foi perdoado, já foi lavado. Então, nós acreditamos no quê? Naquele momento em que Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz, no Antigo Testamento, eles pegavam os animais, né, de sacrifício e faziam o sacrifício no tabernáculo da terra. Porque nessa terra existe um mundo cronológico, então tudo acaba passando. Até se você receber perdão do pecado pelo sacrifício dessa terra, isso também passa. Por isso, Jesus Cristo, ele derramou o seu sangue não no altar de holocausto dessa terra, porque cada vez que a gente comete pecado, ele teria que morrer de novo. E mesmo morrendo 1.000, 10.000, 100.000 vezes, isso não lavaria todos os nossos pecados. Por isso, em Hebreus, está escrito assim, em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Está escrito em Hebreus 9, 11. Desculpa. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, lá no
no altar de holocausto do céu, Jesus Cristo passou o seu sangue para lavar os nossos pecados perfeitamente. Está escrito no versículo 12, né? Hebreus 9, 12. Não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Porque ele lavou eternamente o nosso pecado, não é que a gente tem que lavar de novo, e lavar de novo, e lavar de novo. Não, está escrito lavado uma vez por todas, eternamente, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Está escrito, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. E já acabou de uma vez só. Quando eu li a Bíblia, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a primeira vez que a gente lê a Bíblia faz a gente perceber o pecado. Então, muitas pessoas carregaram pedra e levaram a mulher surpreendida de adultério para Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. A primeira palavra de Jesus foi para fazer eles perceberem que eles têm pecado. Quando eles perceberam que eles tinham pecado... E segundo, Jesus falou o quê? Nem eu tampouco vos condeno, vai, não peques mais. Eu não te condeno. Então, a segunda palavra é de perdão do pecado. Em Romanos 3, 23, está falando que nós temos pecados, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a segunda palavra é a palavra para perdoar o nosso pecado. Então, escutando a primeira palavra... E se não escutar a segunda palavra, então vai acabar como pecador. Mas se eu escutar a primeira palavra, realmente eu cometi pecado contra o Senhor. Mas a segunda palavra é, tendo obtido eterna redenção, gratuitamente, por meio da sua graça. Tendo obtido eterna redenção por meio de Jesus Cristo. Então, Deus está falando que nós somos justos. Eu fui para a República Dominicana e diante de muitos pastores eu preguei. E quando eu subi no palco, a primeira coisa que eu falei foi, eu sou justo. Todos aqueles pastores se assustaram. Pastor, eu tenho uma pergunta a te fazer. Sim, pode fazer. Pastor, o senhor nunca mentiu, nunca roubou? Roubar? Roubei muito. Menti? Menti inúmeras vezes que não tem nem como contar. Eu acho que eu fui o que mais roubei e menti entre vocês. Então, como você é justo? Como você pode dizer que é justo, então? Eu respondi. Eu não sei direito, mas uma coisa que eu sei é que Deus falou que eu sou justo. Então, eu não sou justo? O olho das pessoas ficou tudo redondo. Eu falei, leiam Romanos 3, 24. Em Romanos 3, 24, 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas no versículo 24 está escrito, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. A gente não fez nada, não trabalhou nada, mas nós somos justos. Deus falou isso. Deus falou que nós somos justos. E, então, nós somos pessoas que fomos justificados. Eu falei para os pastores, eu cometi muitos pecados, eu não me lembro de tudo. Eu não me lembro mais. O Senhor Deus... Ele é o juiz. Se ele fala que eu sou justo, então eu não sou justo? Então os pastores ficaram em silêncio e de repente eles começaram a correr, vir ali no palco e me seguraram e falaram, pastor, o senhor é meu pai, assina a minha Bíblia, vamos tirar uma foto. Nossa, eu tirei muita foto aquele dia. Antigamente eu escutei falar que se você tirar muita foto, então você vai morrer rápido, né? Mas eu vi que é mentira, né? Nossa, foi tanto flash que meu olho ardia.
Aqueles pastores, eles tentaram a vida inteira lavar o seu pecado, mas não conseguiram. Um ancião de uma outra igreja, ele a vida inteira ele deu todos os seus bens, todas as suas coisas para a igreja, mas quando ele estava para morrer, ele tinha pecado ainda. E ele morreu, nossa, esperneando, gritando, xingando e amaldiçoando a Deus. Não é para rir. Hoje em dia, muitas pessoas que estão diante da morte não conseguem falar porque têm vergonha. Mas os pecados deles não conseguiram ser lavados e ficam com o coração cheio de pecado, sofrendo, angustiado e estão morrendo dessa maneira. Por quê? Porque os pastores ensinam para os seus membros que eles são pecadores. O pastor Oxupar, que fala que é justo, que é santo, e os pastores dão risada. Hoje em dia mudou bastante isso. Os pastores, tem muitos pastores que andam escutando a pregação. Quando a minha pregação é escutada, nossa, mais de 100 mil pessoas, né? Mais de 50 mil pessoas escutam. Os irmãos da nossa igreja escutam de uma forma muito simples. Essa vez eu fui para o México e o reitor de uma faculdade de teologia, ele falou para os amigos deles escutarem a pregação do pastor Park, né? E como tem tradução em espanhol, falou que todos eles escutam. É muito gratificante. Essa vez, na cantata de Natal, eu mandei 100 mil livros para eles darem, né? Gratuitamente. Eu acho que vai faltar. Então, falou que um pastor, ele chegou em casa, leu e falou, pastor, ele ligou e falou, pastor, eu li metade desse livro, mas você pode me dar 200 cópias para eu poder dar para os irmãos da minha igreja? Nossa, parece um sonho isso. Eu fico tão agradecido, tão feliz. Eu fico muito feliz. Tantos pastores de outras igrejas, eles mesmo sabendo que Jesus Cristo morreu na cruz para lavar os nossos pecados, por que eles ainda continuam a ensinar que nós somos pecadores? Então, dizer isso quer dizer somente que Jesus Cristo morrer na cruz foi um fracasso. Isso deixa Jesus Cristo tão triste, tão angustiado. Aqui tem duas palavras importantes. Por 10 anos eu dei educação para os prisioneiros, né, das prisões. E uma vez, na prisão de Cheongju, tinha uma mulher que matou o marido e a filha, né? Então, ela tinha que sair da prisão. E pesquisaram por que ela matou o marido, né? E pediram para eu conversar com ela. Por 2 horas eu conversei com essa senhora. E ela chorando, ela me contou como matou a facadas, né? O marido e a filha. Ela parecia tão boazinha, né? Mas nós dois sentamos ali sozinhos no quarto. Nossa, eu fiquei com medo, né? Embora ela não tivesse faca. Então teve uma mulher que deu uma facada no homem e aí depois voltaram a vir junto e depois deu outra facada e matou ele, né? Já como um costume. Vocês podem achar normal isso, né? Mas pra mim,
Eu não conseguia entender. Eles são casados, são bravos. Tudo bem, ficou bravo. Aí matou o marido, tá? Mas por que que matou a facadas a filha de apenas 3 meses? E chorando, chorando, ela contou. Um dia, ela nasceu, a filhinha dela, e ela pegou o carro e foi para casa. Aí os três começaram a viver juntos. E depois que o marido ia trabalhar, então, porque a esposa ainda estava se recuperando, estava no resguardo, né? Aí ela descansava e ela deu um banho na bebezinha, depois que deu um banho, embrulhou na toalha. Mas a filha era tão lindinha. As mães, mesmo parecendo um amendoim ou uma coisinha, para as mães o seu bebê é lindo, né? Aqui na nossa igreja também tem um monte de criança. Mas como eu não vejo meu neto no meio deles, não tenho muito interesse, não. É verdade isso. Mas para essa mulher, mesmo que a sua filha fosse linda, mas era exageradamente linda para a mãe. Era muito linda. Ela pegava na bochecha, abraçava, beijava, ela não conseguia se conter. Aí de repente veio um pensamento. A minha filha é tão linda, se alguém esfaquear ela, o que eu faço? Ela teve esse pensamento. Pessoal, se surgir esse pensamento, vocês vão pensar, ai meu Deus, até parece. Quem é que vai esfaquear minha filha do nada? Porque se for pego, vai morrer. Não faz nem sentido, né? Então era só jogar fora esse pensamento. Mas o problema é que esse pensamento estava ligado à vida da sua filha. Então esse espírito mau, ele sempre coloca pensamentos maus, esse tipo de pensamento. No coração de Judas Iscariotes, Satanás colocou um pensamento de vender a Jesus Cristo. Não foi Judas Iscariotes que teve esse pensamento, foi Satanás quem colocou. Vivendo nesse mundo, vocês sabem por que a gente comete pecado? Vocês sabem por que o casal discute? Vocês sabem por que as pessoas roubam? Porque o espírito mal coloca esse tipo de pensamento. Essa mulher ficou com tanto medo que ela ligou para o marido. Querido, eu tô com medo. O marido não conseguia entender o medo da esposa. Ah, não tem problema, é a nossa casa, é porque você tá fragilizada, que você acabou de ter uma bebê, né? Mas esse medo cada vez mais começou a aumentar. E ela pensou, nossa, se eu continuar assim eu vou morrer. Ela teve esse pensamento. Se ela viesse na nossa igreja, isso já ia ser logo resolvido. Ah, essa mulher está sendo arrastada pelo espírito mal. No começo, quando a irmã Kim veio, eu vi que o Satanás já tinha feito todo o plano para fazer ela se suicidar, né? Realmente, eram palavras assim insanas. Satanás já tinha feito todo o plano dela se divorciar do marido, mandar a mãe, o irmão, a filha, tudo embora. E ela queria se jogar lá do apartamento. E ela não sabia. Ela falou, depois eu volto. Aí eu gritei com ela, falei, não, depois não pode. E ela se assustou quando eu gritei com ela. Ela falou que ficou com muito medo. Por quê? A gente não sabe quando ela vai morrer. Mas no interior continuamente surge aquela voz, se mata. E ela sofre. Eu sofri demais. Eu tô muito. Você tá muito cansada, tem que descansar. Então pula aí do 30º andar. Se você pular, você vai descansar de tudo. E ela se lembrou da sua filha, da sua única filha. E a minha filha? Não tem problema. A sua mãe gosta de dinheiro e você tem apartamento, ela vai cuidar bem da sua filha. Mesmo que eu tenha mãe, né? Mas uma avó
Uma avó não vai conseguir criar como uma mãe a sua filha, né? E ela abriu a janela e ela realmente queria se jogar do 30º andar. Mas ela pensou. Ela falou, nossa, se eu tivesse bebido, tomado um calmante. Ela se lembrou, naquele momento, de alguém. Que um mês atrás tinha uma amiga que elas ficaram até tarde da noite conversando e elas iam escalar a montanha no dia seguinte, só que naquele dia ela se matou, sem motivo algum. Naquele momento ela se lembrou, essa minha amiga escutou essa voz e se matou. E naquele dia ela se encontrou comigo, aquela senhora, no dia seguinte. Ela recebeu o perdão do pecado e ela estava voltando para Busan de trem-bala. Agora você acredita em Deus, agora esses espíritos dos ancestrais, eles vão te perturbar, eles vão matar a tua filha. Começou a vir um monte de pensamento. Aí ela falou, não, o Jesus Cristo que morreu na cruz por mim, ele vai me proteger. Ela queimou todos aqueles papéis de sorte que ela tinha ganho da vidente. Ela falou que ela queimou esses papéis no banheiro, né, os amuletos da sorte, e fazia um barulho. E também tem muitas jovens que conversam com o espírito mal. Essa mulher, sendo arrastada pelo espírito mal, ela pensou, nossa, daqui a um mês, se eu continuar assim, eu vou morrer. E ela se assustava. E aí ela pensou, aquela mãe, se eu morrer, então meu marido vai casar com outra mulher, desgraçado. Só porque eu morri, ele vai casar com outra. Claro, ele tem que casar, né, com outra mulher. Como é que ele vai viver? Então, é melhor não morrer, né? Porque se você não quiser que ele case com outra mulher, então não morra. Não é verdade? Então, no coração dessa mulher, continuamente vinha um espírito mau e colocava um pensamento, né? Vai vir, seu marido, você vai morrer, seu marido vai casar com outra mulher, e aí aquela madrasta vai começar a maltratar sua filha, vai deixar pelada lá do lado de fora no inverno, e ela vai ficar chorando, ai, abre a porta, mãe. E então ela pensou, então é melhor eu matar ele, matar ela, e depois eu me matar. Quando a gente pode ver na hora que é o espírito mal arrastando. Mas a maioria das pessoas não sabe que é o espírito mal que está fazendo isso. Há muitas pessoas que são arrastadas pelo espírito mal conversando com esse espírito mal. Jesus Cristo, mesmo perfeitamente tendo lavado os nossos pecados na cruz, é certo que Jesus Cristo morreu na cruz e nós somos justos, mas os pastores ensinam que a gente é pecador, e eu não sei como é que eles leem a Bíblia. Mas com certeza, a Bíblia diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Que assim como as névoas desaparecem, assim também eu lavei os seus pecados, então volta para mim, porque eu te remi. Pois todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de nós todos. Está escrito em Isaías 53:6. Tendo oferecido de uma vez por todas pelos nossos pecados e tendo morrido pelos nossos pecados e tendo sido ressuscitado pela nossa justificação. A Bíblia fala exatamente. Mas as pessoas ficam falando no seu pensamento, eu sou pecador. Sim, é verdade que você é pecador. Por isso que Jesus Cristo morreu na cruz. Ele derramou o seu sangue. Ele já pegou todo o nosso pecado. Por causa do nosso pecado, ele derramou o seu sangue. Por isso nós somos justos. Tantas pessoas. Em março de 2017, os irmãos da nossa igreja, eles foram para muitas igrejas
700 pastores americanos participaram do nosso primeiro CLF. Por uma semana eu falei para eles como a gente recebe o perdão do pecado. Aqueles pastores ficaram muito assustados. E eles gritando diziam: Amém, aleluia! Os pastores dos Estados Unidos, eles são verdadeiros, né? Eles convidam os nossos pastores para ir na igreja deles. Eles falam: eu sou um pastor, mas eu não tinha recebido o perdão do pecado ainda. Eu ensinei errado que a gente era pecador, mas essa vez eu recebi o perdão do pecado. Agora eu também posso ensinar que a gente é justo, né? Então, por isso, vocês escutem uma semana a pregação da Missão Boa Notícia, que eles vão ensinar como a gente pode se tornar justo. Muitos pastores. Por isso eu fiquei muito feliz. No culto de Ano Novo, em Uganda, tinha mais de 1 milhão de pessoas, né? Então, diante de 100 mil pessoas, quer dizer, e eu preguei diante de muitos pastores. Uma vez, um repórter de Tegu veio para mim e falou: Pastor, eu gostaria de lhe entrevistar. E a gente estava no meio da conferência de Tegu. Pastor, qual a diferença entre a sua igreja e das outras? Como eu posso explicar tudo isso para vocês? Tudo bem, explica de uma forma resumida. Eu perguntei: você frequenta a igreja? Não, não frequento igreja nenhuma. Então, você já escutou falar que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados? Sim. Por que ele morreu? Pelos nossos pecados, não é, pastor? Sim, exatamente isso. Então, olha aqui. Um carro estava estragado. Então, o mecânico vai vir e vai consertar perfeitamente ou não vai consertar? Se o mecânico veio para consertar, quando ele for embora, ele vai embora deixando o carro meio consertado ou completamente consertado? Completamente consertado, ele não vai deixar meia boca, né? Jesus Cristo veio do céu para lavar os nossos pecados. Ele veio para perdoar os nossos pecados, mas ele perdoou perfeitamente ou perdoou um pouco só? E o repórter falou: deve ter lavado perfeitamente. Então, a diferença da nossa igreja com as outras é que, porque Jesus Cristo lavou nossos pecados, a gente não tem mais pecado, mas as outras igrejas ficam dizendo que tem pecado. Aí, o repórter falou: verdade que as outras igrejas ensinam assim? Vai lá e pergunta para eles. Várias vezes ele me perguntou: verdade que eles ensinam que eles são pecadores? Sério, vai lá e pergunta. Então eles acreditam no quê? Ele nunca frequentou nenhuma igreja, né? E por 30 minutos a gente ficou conversando. No dia seguinte, a minha matéria, nossa, era uma página inteira da minha matéria ali. Aí aquele repórter me ligou e falou: nossa, pastor, foi difícil, um monte de pastor ficou me ligando. Olha, eu como repórter, eu só anotei o que o pastor Park escreveu e eu passei para o papel. Só isso, eu não fiz nada além disso. Mas as pessoas estão sendo seguradas por um espírito mau. Pela boca dizem: Jesus Cristo perdoou meus pecados pelo seu sangue, mas aí quando vão orar, Senhor, perdoa os meus pecados. Já feliz, o dia em que me converti, que o Senhor lavou todos os meus pecados. Então, tem dois espíritos. Um espírito que diz que Jesus Cristo lavou perfeitamente os meus pecados, e o outro espírito que diz: Jesus Cristo lavou seus pecados, mas você comete pecado, você é pecador. As pessoas que são arrastadas pelo espírito mal, quando prestam culto, dizem que é pecador e desprezam a cruz de Jesus. Mas as pessoas que verdadeiramente acreditam em Jesus Cristo ficam felizes porque Jesus Cristo lavou seus pecados. Já feliz, o dia em que me converti. Então, Jesus Cristo lavou o nosso pecado 100%. Ele não lavou 99,9%.
Jesus Cristo, ele não pode lavar 99,99999%. Então, ele lavou perfeitamente tão branco quanto a neve. Crer nisso é crer em Jesus. Tem dois espíritos. Um espírito, sempre que a gente lê a Bíblia, fala, o espírito que fala aqui, toda vez que a gente lê a Bíblia, que o sangue de Jesus Cristo lavou os meus pecados. Então, você pode ver, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia toda fala que Jesus lavou nossos pecados. Não está falando que Jesus está vindo para lavar os meus pecados? Então, se Jesus Cristo morreu na cruz, é verdade que ele lavou os meus pecados. E se eu cometer pecado de novo? Mas já foi perdoado eternamente os nossos pecados. Então, ele já foi perdoado também. Eu cometi pecado. Então, se ele lavou os pecados da frente, ele não vai lavar, então não tem sentido lavar os do passado também. Então ele está falando que ele lavou todos os nossos pecados eternamente tão brancos quanto a neve. Então o que nós estamos falando hoje? Nesse mundo existem espíritos. O Espírito de Jesus Cristo fala o quê? Nós cometemos sujos pecados, mas Jesus Cristo morreu na cruz para lavar perfeitamente nossos pecados. Amém? Mas o espírito mau, embora Jesus tenha morrido pelos nossos pecados, mas a gente comete pecado. Então essa pessoa até morrer vai fazer trabalho da igreja, vai ofertar, vai orar, mas ela ainda vai ter pecado. Imagina quanto medo ela não vai ter no final. Tinha uma pessoa que tinha recebido pena de morte na prisão. E ele escreveu uma carta para mim. Ele estava lá no presídio de Tegu. A gente pregou o evangelho para ele e ele recebeu a salvação. E depois eu fui para o exército. Enquanto eu estava no exército, ele sofreu a pena de morte. Eu fiquei muito chateado. Uma vez, eu estava dirigindo o carro com a minha esposa e de repente começou a nevar e estava tão escorregadio que o carro não conseguia ir adiante. E tinha um pátio de uma igreja ali e eu estacionei ali naquele pátio. Aí o pastor saiu para fora da igreja e falou: tá nevando bastante, entra aqui na nossa igreja. E aquele pastor, ele tinha vindo da Coreia do Norte, né? E esse pastor, ele fez um arroz de kimchi para mim e para minha esposa. Nossa, a gente comeu um arroz tão gostoso. E aí eu comecei a conversar com aquele pastor. E esse pastor, ele trabalhava no presídio de Tegu. Aí eu falei: pastor, o senhor conheceu o irmão Naminam? Conheci muito bem ele. E o senhor sabe que ele recebeu já a pena de morte? Eu estava naquele lugar quando ele morreu. Um amado irmão que recebeu o perdão do pecado e morreu, eu queria escutar, porque estava nevando aquele dia, eu pude escutar a história dele. Então, é o promotor que pede a pena de morte. Então, lá tinha o padre, tinha pastor, tinha o monge, tinha o promotor, tinha um monte de gente presente na hora da morte dele. E o promotor, ele perguntou a data de nascimento, perguntou o documento dele, leu também o julgamento final, né, a sentença dele. E por último, uma pessoa perguntou: tem uma última palavra que você queira dar? Falou que eles dão para a pessoa que recebeu a sentença de morte, a pena de morte, né, a última palavra naquele dia. E ele perguntou: vocês podem tirar esse capuz que está na minha cabeça? E o pastor, ele tirou o capuz da cabeça dele.
E diante de todas aquelas pessoas, ele falou: pessoal, vocês podem me olhar com um olhar de pena, porque eu estou recebendo pena de morte, mas eu tenho pena de vocês. A lei da Coreia não consegue me perdoar, por isso eu recebi pena de morte. Mas o meu pecado já foi todo perdoado no céu. Vocês, na lei do mundo, eu sou pecador. Mas na lei de Deus, eu sou justo. Vocês também recebam perdão do pecado e acreditem em Jesus Cristo. Ele falou assim. E no final, ele cantou, né? Meu Jesus, me guia sempre, que mais posso desejar? E aí, colocaram o capuz de novo e ele morreu, foi para diante de Deus. E o promotor que estava ali, ele falou: esse tipo de pessoa a gente tinha que deixar viver. Esse tipo de pessoa, não existe uma lei que possa permitir com que tais pessoas possam viver. Falou que eles falaram assim, o promotor falou assim. E naquela cela número 15, eu fui na cela dele, preguei o evangelho e recebeu a salvação. E ele foi primeiro lá para o céu. E eu digo, depois que ele recebeu a sentença de morte, os pais também falaram: filho, falou que ele rejeitou a visita de todos, mas alguém jogou um panfleto lá dentro da prisão. E aí ele amassou porque ele falou: o que eu tenho a ver com Jesus? Mas ele pensou, ele ficou na cela e falou, ele ficou curioso, o que estava escrito ali? Falou que ele leu aquele panfleto. E aí ele pediu para o carcereiro uma Bíblia. E aí ele ganhou uma Bíblia. Quando Jesus morreu na cruz, e tinha aqueles 2 crucificados do lado, né? E ele falou: tu estarás comigo no paraíso hoje. E assim ele pensou: nossa, quem é ele, né? E aí ele me ligou e eu fui me encontrar com ele. Antigamente eu ia muito para a prisão, para o presídio, né? Toda segunda-feira eu ia pregar o evangelho lá dentro do presídio. Muitas pessoas estavam preocupadas por causa do pecado, sofrendo por causa do pecado. Eu conversei com muitas pessoas que receberam sentença de morte. Mas eles foram com alegria e felicidade para diante de Deus. Então, se a gente, dependendo do espírito que me conduz, quando eu leio a Bíblia, eu posso ver que eu sou justo. E mesmo sendo a mesma Bíblia, tem pessoas que dizem que são pecadoras. As pessoas que são conduzidas pelo Espírito de Deus, quando leem a Bíblia, elas dizem: eu sou justo, eu não tenho mais condenação, Deus não me condena mais. Essa pessoa enxerga isso. Vocês vivem conforme seu pensamento. Quer vestir uma roupa bonita, comer uma comida boa, vivem assim. Mas existem 2 espíritos que podem interferir no seu coração. A mesma pessoa, quando ela é conduzida pelo espírito mal, quando ela lê a Bíblia inteira, ela só enxerga a palavra pecador. Uma vez eu fui para a África e estava pregando, e aí eu peguei a Bíblia. Aí perguntaram para mim: por que o senhor trouxe essa Bíblia? Antigamente a Bíblia era da Coreia, não era assim horizontal, era vertical, né? E hoje em dia a gente lê assim de uma forma horizontal, né? Aí eu falei. Aí ele falou pra mim: deixa eu ver com a minha Bíblia. Eu falei: tá. Então, uma pessoa que viveu na Coreia há muito tempo, né? Antigamente ele frequentava a igreja, né? Mas ele ensinava que para as pessoas que Jesus Cristo ele lavou os nossos pecados, mas infelizmente não era uma pessoa que ensinava que Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados. Então, as pessoas frequentam a igreja, dizem que são pecadoras e ficam implorando pelo perdão, ficam fazendo essas orações na montanha.
Porque o espírito mau está encobrindo os olhos deles. E eles não conseguem enxergar isso. Pedro, João, Judas Iscariotes, quando eles tiveram esse pensamento humano, eles tiveram... Jesus Cristo morreu na cruz e na Pentecostes, depois que o Espírito Santo entrou, desde aquele tempo, que Bíblia que eles começaram a enxergar? Eu sou justo, não tenho mais pecado, eu tenho os pecados mais brancos do que a neve. Eles começaram a enxergar essa Bíblia, os seus olhos se abriram. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas são arrastadas pelo espírito mau. Aquela mulher, quando ela esfaqueou o seu marido, a sua filha, nem era ela que tinha morrido, ela nem tinha morrido, mas ela pensou que ela tinha morrido, que o marido nem tinha pego outra esposa, tinha outra esposa, mas ele já tinha pensado que tinha outra esposa, e ela nem tinha morrido, nem tinha madrasta, e ela já pensou, é melhor você morrer primeiro e depois a mãe vai morrer também. O espírito mal. Então, vocês são podem ser arrastados por dois tipos de espírito. O espírito de Deus, que diz que meus pecados são... Quando você lê a Bíblia, você pode enxergar que seus pecados foram lavados mais brancos do que a neve. Você acredita em Deus. Meu pecado foi perdoado, foi lavado, eu sou justo. Eu cometi muitos pecados, mas o sangue de Jesus Cristo lavou todos os meus pecados. Mas quando a gente é levado pelo espírito mal, a gente só enxerga que é pecador. Não há justo nenhum sequer. Realmente, não existe justo nenhum sequer. Por isso a gente recebeu o perdão do pecado. Eu era pecador, mas depois que eu recebi o perdão do pecado, eu me tornei justo. Por isso Deus fala que eu sou justo. Então, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6, está escrito, que capítulo 6, versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, mas fostes santificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Ele falou que nós fomos justificados, nós fomos santificados e fomos lavados. Como nós podemos dizer que somos pecadores? Que toda a Coreia pode abrir seus olhos espirituais e que não sejam mais arrastados pelo espírito mal e assim podem enxergar, aceitar essa palavra. Em 1962, naquele tempo, pela primeira vez, por causa do pecado. Então, quanto mais velho a gente vai ficando, mais pecado a gente vai tendo, né? Então, eu me reunia com os meus amigos à noite, a gente roubava os campos de melão, de pepino. A gente entrava nos pomares e aí a gente arrancava um pedaço da cerca e depois botava no lugar, ninguém sabia por onde a gente entrou ou saiu. Eu fiz muita maldade. Eu menti bastante também. Quando Jesus lavou os meus pecados, ele lavou todos os pecados mais brancos do que a neve. É crer nessa verdade. Há muitas pessoas que não sabem disso ainda. Por isso que nós lançamos livros, nós fazemos grandes conferências, nós também pregamos nas ruas. Nós temos que fazer isso, não é? Porque se todo mundo tivesse ficado parado quando a gente ainda não tinha recebido salvação, a gente ia tudo para o inferno. Por isso, no mês de outubro, nós vamos fazer uma grande conferência no ginásio Chilé. Que vocês possam
no ginásio de Jamshir, né, que vocês possam convidar bastante pessoas. Também por isso a gente faz a cantata de Natal, a gente dá palestra de educação emocional. Na Costa do Marfim, o governador de Abu Dhabi, ele veio a outra vez para o nosso acampamento, ele recebeu a salvação. Nossa, lá na Costa do Marfim, ele é uma pessoa de cargo muito alto. E ele me levou até a porta do avião. E agora ele quer trabalhar junto com a IYF. Ele falou que quer mandar uma planta porque ele quer construir com a gente, né? O centro da IYF. A gente também quer junto curar essa doença Buruli. Deus trabalha através de muitas coisas assim especiais, né? Em 2017, o Coral Graças, quando saiu para fazer a competição na Alemanha, eles ganharam o primeiro lugar. E a gente imprimiu esse cartão de que a gente ganhou o primeiro lugar. E sabe o que foi incrível? O maestro Boris, ele fica muito bravo porque o coral, ele sempre erra quando canta a primeira vez, né? Eles só conseguem acertar na segunda vez. E eles treinaram desde as 4 da manhã naquele dia da competição. Aí a diretora Unsu falou que escutou o coral e ela ficou surpresa porque estava perfeito não, na primeira. E eles ganharam o primeiro lugar. Aí já tinha até uma placa de primeiro lugar já preparado, né? Ali, primeiro lugar, Coral Graças. Nossa, todo mundo ficou assustado. São pessoas que podiam ganhar bastante dinheiro no mundo, mas eles não ganham nenhum centavo e vivem pelo evangelho. E essa vez, no canal da Fox, fizeram uma entrevista com um voluntário e ele falou que ficou tão surpreso quando escutou a primeira vez que essa vez ele queria ajudar qualquer coisa que fosse. Muitas pessoas estão recebendo o perdão do pecado por causa desse cantata. Somente todos estão trabalhando para que possa ser anunciado que Jesus Cristo morreu para lavar os nossos pecados. Pessoal, crendo em Jesus, se a gente viver com esse coração, com esse evangelho, vai ser maravilhoso. Mas se a gente for arrastado pelo espírito mal, isso é muito ruim. Por isso, eu pensava que eu era pecador, mas um dia, pela palavra da Bíblia, quando eu percebi que eu sou justo, por esse espírito, se eu for conduzido por esse espírito, eu vou ser conduzido pelo Espírito de Deus. Mas se você for conduzido pelo espírito mal, você somente vai poder viver nas trevas. Por isso, vivendo por Deus, pelo Evangelho, eu fico muito feliz de ver as pessoas recebendo salvação. Pessoal, vocês receberam perdão do pecado? Vocês ainda têm pecado? Então, hoje, que vocês acreditem que Jesus Cristo já morreu pelos seus pecados, Deus já realizou tudo, somente creiam. Só isso que vocês têm que fazer. E assim que vocês possam ter uma vida abençoada junto com Deus. Até aqui.